Pessoal, o segundo princípio, né, o princípio aqui da individualização do treinamento, também chamado de princípio da individualidade biológica, né, dependendo do autor que você utiliza. Vocês vão entender aqui por que eu prefiro individualização do treinamento à individualidade biológica, tá? E esse princípio também é um pouquinho mais chato de estudar, até o conceito é um pouco difícil de entender, tá? Ele tem muitos aspectos relacionados, tá? A essa individualização do treinamento, tá? Mas vamos tentar elucidar aqui, tá? Vamos lá. Então, o princípio considera que cada atleta tem atributos fisiológicos e psicológicos. Pessoal, aqui é o seguinte: cada atleta tem atributos fisiológicos e psicológicos distintos. Eu poderia falar aqui de N esportes, né? Mas não dá, né? Então, pegando aqui, por exemplo, futebol como exemplo, né? Cada atleta tem atributos fisiológicos distintos, pois isso é muito verdade. Por quê? Cara, os atletas têm estaturas que variam muito de um para o outro, velocidade, nível técnico, força, agilidade, né? É um esporte que permite que diferentes pessoas pratiquem, tá? Então, assim, os atributos de cada um são muito distintos, né, de um para o outro, de um para os outros, né? Beleza. E esses atributos você deve considerar, né, quando você vai desenvolver o programa de treino. Beleza? Então é mais ou menos isso a que ele se refere, tá? A que o conceito se refere, esses atributos que são distintos entre atletas, né? Então essa individualização, esse conceito, ele requer que você, treinador, né, considere essas habilidades potenciais, características de aprendizagem do atleta, né, e as exigências do esporte escolhido. Tá? Então, no treino, você tem que considerar isso. Tá? Essas habilidades, potenciais e características. Bruno, não entendi nada. Cara, por exemplo, o treinador tem que considerar as habilidades. No futebol, dificilmente um jogador técnico, por exemplo, Neymar, Messi, esses caras treinam a marcação. Por quê? Não é a habilidade deles. Né? Eles não são bons marcadores, são jogadores muito técnicos, muito hábeis, ágeis, que jogam de forma ofensiva. Né? Então, poxa, eu tenho que estimular o que o cara tem de melhor. Né? O que é isso? As habilidades, né? Que a gente tratou. Né? É um cara que tem potencial para marcação? Não, não é. Né? Tem um potencial ofensivo muito grande. Né? Será que eles vão aprender a marcar? Né? Essa capacidade de aprendizagem? Então, assim, eu tenho que olhar N fatores, né? E essas habilidades, potenciais, capacidade de aprendizagem, depende do esporte que você está trabalhando. Beleza? Mesma coisa, vamos lá. Vamos sair completamente, vamos para a prática da nossa realidade personal. Você, treinador, tem que considerar as habilidades, potenciais, características de aprendizagem, né? Legal. Aí as pessoas falam, o agachamento é excelente. Depende. Ele realmente é excelente. Se você tem uma boa habilidade de execução, se você conseguiu aprender de forma adequada, se você tem um bom potencial de execução, aí ele é ótimo. Tá? Então o treinador não pode ficar amarrado, né, a receita de bolo, por exemplo, mesmo para todo mundo. Isso é um problema. Tá? Legal. Aí aqui, independente, né, do nível de desempenho. Claro, eu citei dois exemplos. Fui no alto rendimento e trouxe ali para a nossa prática ali, que vai ser a maioria de vocês, né? Serviço de personal, não atletas, enfim. Tá? Então, mais uma vez, um princípio que se aplica a tudo e a todos, só depende, né, da forma como você interpreta. Beleza? Legal. Esse princípio ele tem alguns pontos aqui, né, que vão um pouquinho além do conceito, né? Individualidade biológica e versus a cronológica, né? Cronológica, pessoal, é a idade em anos. Então, pega dois sujeitos com 15 anos de idade. Esses sujeitos têm a mesma idade biológica? Né? Não necessariamente. Tá? Tem atletas que, em alguns casos, se profissionalizam com 15 anos.
Por quê? Porque ele tem uma idade biológica superior. Tem atletas que com 15 anos, a maioria está nas categorias de base, está em formação ainda. Beleza? Ah, esse atleta que profissionalizou com 15 anos, ele é melhor. Não sei. Né? Eu sei que ele tem o quê? Uma idade biológica mais avançada. Aí só o tempo vai dizer. Na maioria dos casos, esse atleta que começa muito cedo, né, ele até se prejudica, né? Com lesões maltratadas, né, com treinos muito intensos, enfim. Isso aqui nós conversamos, né, já, né, sobre a idade de treinamento, né, a idade que você começa a treinar. Né? Falamos sobre isso, salvo engano, na primeira aula. Né? Que o ideal é que você venha de um progresso. Né? A realidade é que nem todo mundo vem. Tá? Então isso tem que ser observado também. Já conversamos sobre isso e é um ponto que faz parte desse princípio da individualização do treino. Tá? Falamos bastante disso aqui em outro momento, né? Que é o histórico de treinamento. Tá? Para você, no tempo, você se manter, né, no longo prazo em altos níveis de performance. Né? O histórico de treino que você fez no passado está associado à tua performance futura. Tá? Embora muita gente não se atente a isso. Beleza? Falamos também sobre isso. Isso faz parte da individualização do treino. Né? Compõe esse princípio. Tá? Status de saúde. Falamos sobre isso também na primeira aula. Tá? O objetivo do alto rendimento não é saúde, mas a gente tem que se preocupar com a saúde, senão fica difícil uma pessoa com baixo nível de saúde atingir alto nível de performance. A conta não fecha, dá conflito. Né? Não faz muito sentido. Tá? Então, por exemplo, né? Vai lá para o conceito. Né? Cada atleta tem atributos, né, fisiológicos e psicológicos. Né? Beleza. Né? O atleta que sofreu lesões, né, seja musculares, osteoarticulares, ele já passa a ter atributos fisiológicos distintos que requerem atenção especial. Beleza? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que pensar, tá? Na questão de status de saúde. Beleza? Aqui o estresse e a taxa de recuperação. Né? Claro, você tem um grupo no futebol de atletas. Né? Tem um cara que está voltando hoje, depois de um mês parado. Se ele faz o mesmo treino que os demais, cara, esse sujeito teve um estresse maior, não tenha dúvida, e a taxa de recuperação dele está o quê? Mais lenta porque ele estava sem treinar. Tá? Então, esses são alguns pontos aqui do princípio da individualidade, da individualização do treinamento, né? E esse é o motivo pelo qual eu prefiro adotar essa nomenclatura do que individualidade biológica, que eu acho que fica um pouco restrita. Né? O princípio da individualização do treino é um pouco mais amplo. Tá? Aí, no decorrer da nossa aula, a gente vai, ao fazer o planejamento de treino, levar em consideração aqui esses fatores. Tá? E que estão associados ao quê? A supercompensação. Porque o atleta tem que supercompensar, ele tem que ganhar, ele tem que melhorar. Beleza? Acho que ficou um pouquinho longo aqui esse vídeo, mas é porque tinha, né, mais coisas para falar. Pessoal, falei no aspecto geral, fiz algumas analogias, tá? Cabem N outras analogias, aí vai um pouquinho da vivência, do interesse de cada um, tá? Mas via de regra, independente de onde você for atuar, de onde você pretenda trabalhar, tá? Tem que conhecer esse princípio e aplicar adequadamente. Beleza?